aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui. Chega deixando o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo, que é muito importante pro nosso canal. Se inscreve, dá aquela moral e vamos falar sobre o apoio total ao trabalho do técnico Fernando Diniz. Internamente, o apoio é 100% a ele. Ah, mas se acontecer um revés contra o CSA? Bate na madeira! Ninguém vai torcer contra. Ele vai pedir demissão? A informação que eu tenho aqui, não. E você vai entender por quê. Ontem, assistindo o finalzinho da live do Edmundo, do Mundo Ed, Edmundo, que é um dos maiores ídolos da nossa história, um cara que eu cresci vendo, comemorando, gritando o nome dele na arquibancada. Ele tem as diferenças dele com o presidente Pedrinho, que eu espero um dia eles consigam se entender. Como eu já tive diferenças com o Pedrinho, consegui me entender. Mas assim, achei muito legal, muito nobre da parte do Edmundo no finalzinho, que ele falou, olha gente, me faz mal vir aqui segundas, quartas e sextas, fazer a live, ficar falando mal do nosso amor. E a mim também faz, quando eu narro jogos, eu acabo extenuado, uma coisa que é um cansaço físico e mental. Ninguém gosta, quem ama o Vasco da Gama não gosta de falar mal. A gente fala a atual situação, briga, porque quer o melhor. Né? Mas ele mesmo disse, o Edmundo, no finzinho da live, olha, a partir de agora eu prometo que as minhas diferenças com o Pedrinho não vão interferir nos meus comentários aqui no meu dia a dia. Isso é ótimo para a saúde mental do Edmundo, para o dia a dia dele também, para o canal dele. Edmundo é um cara fantástico, tive o privilégio de trabalhar com ele 2 vezes, uma na Bandeirantes e outra na Fox Sports. Já participou muito aqui do nosso canal, o podcast mais acessado, é o corte mais acessado do nosso canal. Vou até deixá-lo aqui no final do vídeo para você relembrar o episódio e também o corte. Enfim, o Edmundo é um cara sensacional e é ídolo do Vasco, que deveria estar dentro do Vasco. Ah, mas ele brigou. Cara, brigas acontecem, você briga na sua família com alguém que você ama e depois se reconcilia. Então, eu entendo que o Edmundo deveria estar dentro do Vasco da Gama. Essa é a minha opinião. Estão vendo aqui os uniformes de treinos? Lembra que eu falei na semana passada, a camisa de jogo, né, dos jogadores, cinza com a manga preta, de goleiro azul com a manga preta e a comissão técnica toda de preto. Tá aí. As novas camisas já foram utilizadas ontem no CT Moacir Barbosa, né? As fotos do Matheus Lima, lá da comunicação do Vasco da Gama. E em breve estarão à venda também nas lojas oficiais do Vascão. Bom, quinta-feira tem decisão. Vale vaga na fase quartas de final. Aí sim vem um sorteio e dirigido. Depois, né, tem um chaveamento. Primeiro é o sorteio, todos os 8 classificados no mesmo pote pegam as bolinhas para fazer o sorteio e aí os confrontos resolvidos. Para a semifinal vai ter chaveamento. A partir das quartas agora tem chaveamento na Copa do Brasil. R$ 4.700.000 é a premiação que vale a classificação para a fase quartas de final. Lembrando que no ano passado nós fomos até a semifinal. E o que falta para esse time engrenar? Quem acompanha o dia a dia do Vasco da Gama, os treinamentos, e nós não acompanhamos, porque infelizmente o Vasco não tem dado essa abertura, muito em função da reforma no CT Moacir Barbosa, isso é bom deixar claro, mas antes também já não tinha tanto acesso assim, mas tinha melhorado esse ano. Esse ano, sem dúvida nenhuma, nós tivemos mais acesso ao CT para trazer informações para você. Não é porque eu quero ir ao CT que eu acho maneiro ficar vendo treino, não. É bom para o meu trabalho, mas é muito melhor para eu levar um conteúdo para você. Porque quando amanhã o Coutinho sai e entra o Lloyd Augusto, eu entendo por que isso foi feito, porque eu vi a movimentação. Porque o campo mostra para mim uma coisa totalmente diferente. Se o treinamento entrega outra para o treinador, justifica a escolha, entendeu? Mas, enfim, o Vasco da Gama tem uma semana importantíssima. Esse jogo com o CSA tem a classificação, é um jogo em casa, é um reencontro com o torcedor. E é um reencontro do Fernando Diniz com o torcedor do Vasco jogando dentro de casa. Como será essa receptividade? Depois que nós voltamos da Copa do Mundo de Clubes, né, o futebol brasileiro retomou, são 7 jogos, 4 empates e 3 derrotas. É um time que não está inspirando confiança. Melhorou? Evoluiu? Sim. Mas não o suficiente para vencer. Não está conseguindo converter, né? O Vasco cria, mas não consegue ser efetivo. Em muitos dos 7 jogos, o Vasco era para ter sido vencedor. Grêmio, o jogo com o Internacional, por exemplo, o Del Valle na volta, mas assim, não venceu. E aí, o que falta?
Capacidade técnica de quem conclui as jogadas? Sim. Mas calma na hora de finalizar? Sim. É culpa do Diniz? Não. A culpa do Diniz que eu vejo é na insistência com alguns jogadores. Comprar a briga com o torcedor e insistir no João Vitor é um erro. O Maurício Lemos jogar do lado esquerdo é um erro. Foi dele o início do segundo gol, do erro de atravessar uma bola. Por que não voltar o Luiz Gustavo, que é canhoto, ou o próprio Lucas Freitas para a função, ao lado do Maurício Lemos? Dá um tempinho com o João Vitor. Por que o Lloyd é a opção na vaga do Coutinho e não o Garré, que é da função? Por que o Vasco não mostra variações? Ora, quando o Verratti não estiver bem numa partida, estiver muito dominado, colocar mais velocidade, jogar um pouco mais por baixo. Por que não essas opções? E aí cabe ao treinador. Ele quem deve escolher essas opções. Mas enfim, voltando a falar sobre o trabalho dele, que é ruim no Vasco, como foi ruim no Cruzeiro e foi ruim no último ano do Fluminense. Mas o Diniz conta com o apoio total dentro do Vasco. Vocês vão lembrar de um vídeo, de uma coletiva do Fernando Diniz no Fluminense, em que o Pedrinho ainda era comentarista do Sport TV, sai, passa na porta e chama: Diniz, você é do caralho. Ele adora o Diniz. Felipe é outro que adora. Alguns outros pares do Pedrinho adoram o Diniz. E entendem que o trabalho tem evolução. O Ryan cresceu demais nas mãos do Diniz. Mas será que o Vasco ter mais volume de jogo, o Vasco ter um Ryan em crescimento, com potencial, o Paulo Henrique ter melhorado ainda mais, isso tem sido suficiente? Não. 7 jogos, 100 vitórias. Ah, mas quinta-feira se empatar vai para pênalti, aí o Léo Jardim garante. Tem sido assim nas últimas edições, mas é legal avançar assim? Aí quando a gente pega um time para medir força, a gente fica pelo caminho. O Vasco precisa caprichar mais nas finalizações. E aí, de novo, pelo que eu conversei, falta esse trabalho específico. Por mais que haja esse movimento durante os treinamentos, falta a especificidade. Treinar finalizações. Porque alguns precisam calibrar o pé e encontrar o alvo. Que o Vasco faça uma grande atuação na próxima quinta-feira, porque nenhum vascaíno que ama o Vasco de verdade vai torcer contra. Mas que não tem sido uma atuação convincente, ela tem tido minutos de atuação convincente. E de minutos, como se fossem migalhas, o torcedor vascaíno não pode viver. Os últimos 7 jogos são 4 empates e 3 derrotas, com o Vasco sofrendo para conseguir alcançar o gol adversário de forma eficaz. Cria, tem volume, mas não tem eficiência. É culpa do Diniz? Também, não é só dele. Óbvio que tem a qualidade dos jogadores, mas tem também o Diniz, pela escolha dos mesmos. Se não, vejamos. Por que não mudar o esquema tático do Vasco? Por que insistir em jogar no 4-3-3 ou no 4-2-3-1? Se você considerar uma linha de 3 atrás do Verratti, com o Ryan na direita, Coutinho centralizado e o Nuno. Por que insistir em ter o Verratti sempre os 90 minutos, quando, para ele, a jogada é sempre a bola aérea? Não temos o GB como opção, que seria imediatamente o substituto. Ok. Então, por que não tentar? E ele teve tempo para isso, principalmente os 20 dias de pré-temporada, né, de intertemporada, durante a Copa do Mundo de Clubes, para testar. Ryan de falso 9, o David de falso 9, eu já o ouvi falando sobre isso, mas acho pouquíssimo provável que ele lance isso de início. Talvez durante uma partida. Talvez. Defensivamente, o time é um horror. É um sufoco. Contra-ataques, as linhas estão espaçadas. A gente sofre. Ele insiste no camisa 38. Então, assim, tem a culpa também do técnico Fernando Diniz, que para mim não atravessa um bom momento na carreira. 2023 foi um ano fantástico, mas 2024 não foi um bom ano, nem no Fluminense, nem na seleção brasileira, nem no Cruzeiro, por mais que tenha ido à final da Sul-Americana. Quase não ficou no Cruzeiro, virou o ano. Gente, é só olhar o Cruzeiro. Depois que o Diniz saiu, a chegada do Leonardo Jardim, como cresceu o Cruzeiro. Com praticamente os mesmos jogadores. Praticamente. Então, assim,
O Diniz morreu abraçado com as convicções e os nomes. No Vasco, no Cruzeiro, está acontecendo a mesma coisa. Só que aqui no Vasco tem o respaldo de duas pessoas que amam e queriam o trabalho do Diniz à frente do Vasco. O presidente Pedrinho e o diretor de futebol Felipe. Mas uma pergunta que eu faço para você, torcedor. Não passou da hora de avaliar o trabalho desenvolvido? Porque todo treinador pede o quê? Tempo. Tempo, o Diniz teve 20 dias. 10 foram para férias e depois 20 dias de treinamento. E o Vasco conseguiu piorar. A última impressão antes da Copa do Mundo de Clubes foi a última vitória do Vasco contra o São Paulo, 3-1. E depois, só porrada. E atuações ruins. Teve o primeiro tempo do Inter que foi legal, teve um outro... Mas a gente vai pegar momentos. 90 minutos, São Paulo. E eu entendi, agora vem o descanso, vem a parada para treinamento, vai dar uma engrenada no time. Não. E aí a culpa é do Diniz. Tecnicamente, alguns jogadores não estão rendendo, mas ele está morrendo abraçado com os nomes. Custou a ele o emprego no Fluminense, custou a ele o emprego no Cruzeiro por conta disso. E os times melhoraram. O Fluminense se salvou do rebaixamento ano passado. O Cruzeiro hoje briga com o Flamengo pela liderança. Venceu ontem o Botafogo aqui no Rio. Aliás, o Cruzeiro venceu os 4 do Rio de Janeiro nesse Campeonato Brasileiro. E nós? Vamos esperar até quando? É sério que o torcedor do Vasco vai ficar sempre sofrendo com rebaixamento ou para não entrar na zona D? Para mim, o alerta tinha que estar ligado no sinal máximo, no volume máximo. Ou, jogo de CSA tem que ser um definidor. Se for eliminado, tem que passar o carro em vários que estão lá. Diniz, 38, alguns têm que ir para o banco. Mas se vencer então não muda nada? Serve de, vamos chamar de aviso prévio. Vamos ver o Atlético domingo. Porque não adianta só o resultado. Se a gente só segurar o resultado na mão, vamos virar resultadistas. Vamos atrelar o resultado ao desempenho. 1-1 com o Internacional. Foi um bom resultado? Foi. Tivemos um bom desempenho? Sim, no primeiro tempo, sim. Segundo, não. Mas ok, resultado justo, de bom tamanho, teve influência do árbitro. Mas e os outros jogos? Contra o Mirassol, sábado, a gente conseguiu uma recuperação. Mas aí não tivemos a capacidade técnica, não foi psicológica, porque a psicológica foi buscar a reação, de segurar pelo menos o empate. Aí claro que nós tínhamos que dar as nossas paçocadas. Aliás, acho que foi o Matheus Gilbert que fez esse levantamento, o Vasco é o time que mais falha individualmente que acontece gol do adversário. Eu não aguento mais gol deles, porra. Mas o time faz o quê para melhorar? Você já parou para avaliar isso? Existem peças que não estão rendendo, de novo, e o Diniz vai morrer abraçado com elas. Camisa 38, o Lucas Piton, o Verratti precisa ir para o banco. Em alguns momentos ele não tem condição de jogar, porque a gente observa que a gente fica dependente. Claro que ele é nosso capitão, ele é nosso atacante, é homem-gol, mas o Vasco fica com uma jogada só com ele. Em alguns jogos, mudar, apresentar fatos novos, porque todo treinador, Diniz, treinador do CSA, o treinador do Galo, ele já sabe, vamos jogar com o Vasco, fechar os lados do campo, porque é de lá que vem os cruzamentos, hora do Lucas Piton pela esquerda, do Paulo Henrique pela direita, o Nuno ou o David, quem jogar pela esquerda, gosta de cortar para dentro para bater ou cruzar na área, Ryan da mesma forma. O Vasco é previsível. Não tem uma jogada de escanteio, o Vasco, uma jogadinha trabalhada. Aliás, tinha, mas não executa mais, que era uma cobrança curta que chegava no Ryan no bico da área, ele trazia para a esquerda e batia no gol. Só o Nuno cobrando escanteio é um horror, o Coutinho cobrando escanteio é um horror, o Paê cobrava escanteio, era um horror, porque não gera nenhuma situação de perigo. Joga para dentro da área. Se der sorte, mas a gente não tá dando sorte. Um grande abraço, uma ótima semana. É para pensar, eu quero ler o seu comentário aqui também. Vamos bater papo. E aí pessoal, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações.